Mais uma vez estamos reunidos para o nosso estudo bíblico de Romanos. Hoje é dia 12, confere? 12 de março de 2026. Aleluia. Amém. Vamos fazer uma oração para nós começarmos, tá bom? Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós te louvamos. Amém. Por tuas misericórdias, por teu grande amor. Amém. Te agradecemos pela palavra do Senhor. Amém. Podemos ter acesso à Bíblia, podemos desfrutar da tua palavra, compartilhar a tua palavra. Senhor, pedimos a tua bênção para esse estudo bíblico, pedimos a tua direção. Senhor Jesus, dirija cada palavra, Senhor, que todos nós possamos penetrar na tua palavra e que a tua palavra também possa penetrar em nosso coração. Amém. Senhor, oramos por todos os presentes, também oramos por todos aqueles que acessarão no canal do YouTube. Amém. Senhor, alcança a todos nós, Senhor. Amém. Senhor, precisamos do teu falar. Amém. Fale conosco, Senhor. Amém. 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 Aleluia. Nós estamos no maravilhoso capítulo 8 do livro de Romanos, que realmente é um capítulo bastante importante. E nós chegamos nesse capítulo na semana passada e nós devemos agradecer ao Senhor pela oportunidade, né, de poder ter comunhão na palavra. Vocês sabem que em alguns lugares isso não é possível, né? Sim. Em alguns lugares as pessoas até se reúnem, mas sob risco de serem levadas presas e perseguidas. Mas nós ainda temos essa liberdade. Eu não sei se isso será para sempre, mas ainda temos essa liberdade de reunir e desfrutar da palavra do Senhor. E por muito tempo, em muitos lugares também, a própria Bíblia ficou proibida, né? Ficou inacessível. Então as pessoas, quando tinham acesso à Bíblia, elas decoravam textos da Bíblia. Havia até uma combinação. Você decora o capítulo 1, você decora o capítulo 2, assim por diante, para que quando pudesse falar da Bíblia, alguém fala, esse está no meu capítulo. Entendeu? Vamos fazer então. O meu capítulo vai ser Salmo 133. 119 vou deixar para você. Mas realmente é um privilégio a gente poder ter acesso à Bíblia. Amém. Muitas pessoas morreram por causa da Bíblia, por causa de traduzir a Bíblia para línguas populares. Então a gente realmente não tem noção de como esse livro foi perseguido, foi detestado, foi tentado acabar com esse livro. E hoje ainda existe uma corrente de pessoas, uma série de pessoas que querem distorcer a Bíblia, falar contra a Bíblia. E muitos nem conhecem a Bíblia e querem falar contra. Isso é comum, principalmente no Brasil, que às vezes as pessoas acham que conhecem tudo quando ouviu falar uma coisinha. Ouviu falar uma coisinha de alguma coisa, já acha que conhece tudo. Já entendeu tudo. E não é bem assim. Mas nós temos essa oportunidade, graças a Deus. Então, dentro desse capítulo que nós chegamos, capítulo 8, nós estamos ainda dentro daquela seção que fala sobre a santificação. Só para a gente lembrar que Romanos nós dividimos em 8 sessões e nós estamos na quarta, né? Na quarta sessão. Então estamos na metade. Falta mais metade. A primeira sessão que nós vimos foi a introdução. A segunda sessão falamos sobre a condenação. A terceira sessão foi a justificação pela fé. Agora no capítulo 8 até o versículo 13,
vamos falar da santificação e depois vamos entrar na sessão sobre a glorificação e depois vamos falar da eleição, transformação e a conclusão. Tá bom? Então, graças ao Senhor, nós estamos caminhando. Devagar e sempre, como diria alguns, tá certo? Mas nós não podemos ter pressa, porque semana passada, quantos versículos nós abordamos? 4 versículos. Falamos dos versículos de 1 a 4 de Romanos 8. E levamos quase 1 hora para falar sobre esses versículos. Claro, a gente vai para outros trechos da Bíblia, tudo para apoiar aquilo que a gente está vendo, tá certo? Mas hoje nós vamos dar continuidade e vamos, a partir do versículo 5, abordar aqui o que nós estamos vendo. Só para a gente retomar, eu vou ler os versículos de 1 a 4 primeiro. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós falamos a respeito desse versículo 3, que o Filho veio em semelhança de carne pecaminosa, usamos bastante versículos para mostrar que é só a semelhança da carne, mas o Senhor mesmo não teve nenhum pecado, nele não havia pecado, nós apresentamos vários versículos. Também apresentamos a figura lá do Antigo Testamento com relação à serpente de bronze e aquelas serpentes que picavam o povo, eram serpentes venenosas, e quando elas olhavam, as pessoas olhavam para a serpente de bronze, elas eram curadas, tá certo? Isso é semelhante ao Senhor que foi levantado na cruz. Então hoje, olhar para o Senhor é crer no Senhor. Então, quando nós cremos no Senhor, nós somos salvos, nós somos curados desse veneno, tá certo? E aí, o próprio Senhor falou sobre isso em João 3, tá certo? Na ocasião, acho que eu vi, né? Eu perguntei se aquela serpente era igual a serpente de bronze era igual à serpente que picava. Acho que alguém falou sim. Quer dizer, é igual em forma. É isso que o Senhor também quis mostrar. Em forma é igual. Mas no conteúdo não, tá certo? Na essência não, porque o Senhor não tinha pecado e o Senhor pôde morrer em nosso lugar e todos os nossos pecados, sim, foram colocados sobre ele, né? Tá certo? Então, eu acho que ficou claro isso aqui na semana passada, não ficou? Tá bom. Então, agora vamos ler versículos 5 e 6. Vamos ler. Gostaria até que vocês lessem junto comigo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, aqui, nesses versículos, tem uma dica aqui de milhões de dólares, vamos falar assim. Que a mente, ela é a parte líder da nossa alma. E o que nós devemos fazer com a mente? A mente, ela é capaz de nos levar para um lugar ou para outro lugar. Se a gente pensar, estamos aqui ou não estamos aqui? Se a nossa mente está em outro lugar, é como se nós nem estivéssemos aqui, tá certo? E às vezes a gente viaja mesmo, né?
Amém? Estão todos aqui? Então tá. Mas tudo vai depender de onde nós colocamos a nossa mente. Vamos entender esses versículos então. Na experiência, se nós deixamos a nossa mente solta, ela vai pender para as coisas da carne. E nós, na carne, só temos coisas negativas. E essas coisas negativas, essas coisas da morte, do pecado, é que ocupam a nossa cabeça, nossa mente. Esse lugar é a carne, esse lugar é o corpo do pecado, como nós já vimos, tá certo? Nosso corpo foi feito, veio habitar no nosso corpo. O que veio habitar no nosso corpo? O pecado. Então, o nosso corpo se tornou o corpo da morte, a carne. Nós somos carnais por causa dessa situação. Então, essa carne é onde habita o pecado. Por outro lado, agora, lembra que nós falamos no versículo 1 de Romanos 8? Agora. Por que esse agora? Porque agora Paulo está falando que aquela experiência dele era antes da sua conversão. Mas agora tem uma saída. Agora nós podemos colocar a nossa mente no Espírito. Aleluia. E qual é o resultado do Espírito? E vida e paz. Então esse trecho nos revela como que nós devemos agir com a nossa mente e com os nossos pensamentos. Eu gostaria de ler alguns versículos para vocês também se impressionarem aqui com a questão da mente, né? Ficarem bastante claros. Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Fala assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quando é citado os gentios aqui, a gente deve entender que está relacionando com os incrédulos, tá? Aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Então, os incrédulos andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, os incrédulos não têm o espírito regenerado. Seu espírito humano não foi regenerado. Seu espírito humano não recebeu o Espírito de Deus. Não tem um novo nascimento. Então, seus pensamentos estão onde? Na carne. E na carne o que tem? Vaidade. Vaidade, nós podemos falar que é o contrário da realidade, da verdade. Vaidade é uma coisa vazia, sem uma coisa vã. Isso que é vaidade, tá certo? Então, e aqui fala obscurecidos, quer dizer, está nas trevas. Obscurecidos de entendimento. A mente não consegue entender porque são alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Mas podemos ler também, de um lado positivo, né? Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Versículo 1 fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E agora, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida
está oculta juntamente com Cristo em Deus. 4 também podemos ler. Quando Cristo, que é a nossa vida, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Pensai nas coisas lá do alto. Então a mente ser colocada nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, não nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Hoje nós que fomos ressuscitados, nós que ganhamos a vida de Cristo, aqui fala, quando Cristo que é a nossa vida, então nós temos acesso às coisas lá do alto. Nós podemos colocar a mente no Espírito. Aleluia. Então, também gostaria de ler Mateus capítulo 16. A mente, então, ela é o que vai nos dirigir para o espírito ou para a carne, certo? A mente, nossa mente precisa ser treinada a ir para o espírito, certo? Capítulo 16, versículo 23. Eu vou falar do contexto aqui, porque o Senhor está falando com Pedro uma palavra bem dura aqui. Antes o Senhor perguntou para os discípulos, quem o povo fala que eu sou? O que estão falando por aí que eu sou? Aí uns falam que você é Jeremias, um dos profetas, Elias, tal. E o Senhor falou assim, mas vocês, o povo fala isso, e vocês? Vocês, os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Realmente essa é uma percepção maravilhosa da parte de Pedro nesse momento, que ele disse que Jesus era o Messias, o ungido, aquele que haveria de vir. Que esse Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor falou para Pedro, bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E aí o Senhor falou, também eu vou te dizer uma coisa. Você é Pedro, você é uma pedrinha, e sobre essa rocha, que é o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mas vamos prestar atenção. O Senhor falou o que para Pedro? Bem-aventurado és. Você recebeu uma revelação lá do alto. Veio do Pai, certo? Então, de uma forma, o Pedro teve uma ligação com o Pai lá no céu e recebeu essa revelação. Mas, logo depois, no versículo 21, que o Senhor falou para Pedro da igreja e tal, aí no versículo 21, Jesus, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Tudo isso aqui o Senhor estava revelando, estava falando para os discípulos que ia acontecer. Era necessário. Ele precisava passar por essas coisas. Estava dentro do desígnio de Deus, do Pai. Mas Pedro, versículo 22, Pedro, esse mesmo Pedro que foi falado para ele que ele era bem-aventurado, que recebeu a revelação do alto, tá certo? Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Se a gente parar aqui, Pedro não é bonzinho? Pedro não é batuta? Amigão? Está querendo preservar o Senhor, está amando o Senhor e tudo mais? Se a gente parar por aqui, não vai ver nada de errado em Pedro. Não é verdade? No nosso conceito, está tudo certo, beleza.
Mas o versículo 23 tem uma pessoa que vê de uma outra maneira. E é essa pessoa que é importante a gente saber como que ele vê as coisas, né? Então vamos lá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda. Ele não falou Simão Barjonas. Nem isso ele falou. Ele falou arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. E agora aqui que é a chave que a gente tá buscando agora, né? Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Cogitas, pensa, tá colocando a mente nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Dá para perceber que as coisas dos homens não são exatamente igual às coisas de Deus? Dá para perceber? Qual que é o grande problema que nós enfrentamos hoje? É quando os homens acham que aquilo que eles pensam é o mesmo que Deus pensa. O jeito que eles fazem as coisas é o jeito de Deus. E não é. O que a gente tem que buscar é o pensamento de Deus. É colocar a mente no Espírito. Então, o Senhor falou duro com o Pedro, não falou? Arreda Satanás. Quer dizer, no momento ele falou de algo celestial. No outro momento ele falou de algo terrenal. Então, é colocar a mente num lugar ou no outro lugar. Ou é na carne ou é no Espírito. E muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, não é? A gente acha que o que a gente pensa está tudo certo. Não, a gente tem que realmente buscar cada vez mais colocar nossa mente no Espírito, pensar nas coisas lá do alto, buscar o pensamento de Deus, buscar os conceitos de Deus e não os nossos conceitos, porque muitas vezes a gente vai ver que não tem nada a ver aquilo que eu penso ou aquilo que eu pensava que era correto, que era certo, com o que Deus quer. Tá certo? Por isso que aqui, em seguida, logo em seguida, o Senhor fala: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, faça o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Então, negar a si mesmo é negar o que você pensa, o que você acha, o que você sente e tal. Não é verdade? Em você mesmo, na sua carne. Mas seguir ao Senhor é voltar para o Espírito. Vamos voltar para Romanos aqui, então. Por isso que eu falo que essa dica é uma dica de milhões de reais para a gente viver no Espírito. Ó Senhor Jesus. Então eu vou ler de novo o versículo 5 e o 6. Porque os que se inclinam para a carne, ó, mesma palavra aqui, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Eu acho interessante, inclina para a carne e inclina para o Espírito. É isso que acontece conosco. A nossa mente, que é a parte líder da nossa alma, ou ela vai para a carne, é influenciada pela carne, ou ela vai para o Espírito e recebe as coisas do Espírito. Ao versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Esse versículo é bom você ter de cor, no coração. Embora aqui o pendor da carne, talvez a gente não fique tão claro assim do que significa, mas algumas versões trazem assim, a mente, porque a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no Espírito para a vida e paz. Seguindo o pensamento do versículo anterior, a mente que se inclina para a carne e a mente que se inclina para o Espírito. Tem uma versão que é da Bíblia judaica completa, eu trouxe aqui para vocês o que
que está escrito nela. Algumas vezes a gente já usou, né? Fala assim, ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e shalom. É vida e shalom. Textualmente, shalom é paz. Se bem que é mais abrangente o significado de shalom. Mas eu vou ler de novo. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Essa antiga natureza é a nossa carne. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Shalom. Então, dá para captar melhor? Ajuda? Então, às vezes a gente usa uma outra versão para a gente poder captar melhor. O que Paulo queria expressar com essas palavras é: a mente é a parte líder da nossa alma, e essa alma é a personalidade do homem, é o que você é. É isso que é a nossa alma. E a mente é a chave para onde a nossa alma vai se inclinar. Que a alma não é só a mente, tá certo? A alma tem o quê? Mente. É isso. Você é isso. Você é o que você pensa, você é o que você sente, você é o que você escolhe. Não é isso? Se você não pensa, se você não tem sentimento, se você não escolhe nada, você é o quê? Um vegetal. Certo? Mas você tem a sua alma. E a sua alma é a sua personalidade. É você, podemos falar assim. Ou a mente vai para as coisas da carne, ou ela vai para as coisas do espírito, e os resultados são diferentes. Como que é? A gente vê aqui no versículo 6 mesmo. A mente na carne dá para morte, e a mente no espírito dá para vida e paz. Então, o que nós queremos para a nossa vida cristã? Acho que todo mundo... Shalom. Ó Senhor Jesus. Então, lembrando novamente que o nosso corpo é a carne, que fala aqui, é o corpo do pecado, certo? Onde está a lei do pecado e da morte. É a carne pecaminosa. E o nosso espírito regenerado, agora, porque foi regenerado, porque recebeu o Senhor. Então, o nosso espírito regenerado tem o Espírito de Deus, habitando, mesclado com esse espírito. O homem é tripartido: corpo, alma e espírito. Os animais não têm espírito, mas têm corpo e alma. Mas o homem foi criado de maneira especial, porque Deus quer fazer o quê? Entrar no espírito do homem. Por isso é que você e eu temos espírito. Porque o nosso espírito é o órgão adequado, é o recipiente adequado para receber o Espírito de Deus. Amém? Amém. O Deus, grandioso Deus, vem habitar em nós. Como é que fala aquela musiquinha, né? Deus grandão? Teu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. É isso. Então, nosso coração tem a parte do espírito, né, que é a consciência. Nosso espírito, ele é capaz de receber esse Deus grandão. Amém. Isso é algo que Deus preparou assim. O homem foi criado para isso. Tá. Então, nosso espírito agora tem o Espírito de Deus habitando nele, mesclado com ele. De um lado tem a carne com a lei do pecado da morte, e do outro lado temos o Espírito com a lei do Espírito da vida. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos, Mateus? Vida e paz. E aí nós temos comunhão com o Senhor, né? Versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
inimizade contra Deus. Nunca vai ser uma coisa boa estar em inimizade contra Deus. Vai? Nunca vai ser bom. Deus, ele fez tudo. Eu quero que vocês fiquem impressionados, que Deus fez tudo mesmo, tudo, tudo. Tudo para se aproximar de nós. Fez ou não fez? Fez. Toda a iniciativa foi de Deus. Nós pouco fizemos, né? Acho que nada. Mas toda a iniciativa foi de Deus para se aproximar de nós, para reatar a nossa comunhão. O homem, na verdade, teve uma iniciativa, lembra lá no Jardim do Éden? Qual que foi a iniciativa do homem? Quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se esconder. Deus chegou ali para ter comunhão com o homem, cadê o homem? Estava escondido, atrás das árvores, como se resolvesse. Mas foi isso que Adão fez. E aí Deus perguntou, onde você está? Não foi o homem que perguntou para Deus. Foi? Foi Deus que perguntou, onde você está? Quer dizer, cadê você? Eu quero você. Eu vim aqui para ter comunhão com você. Então Deus fez tudo para reatar essa comunhão, e nessa comunhão com Ele nós temos vida e paz. Ó Senhor Jesus, na comunhão com o Senhor é que nós conseguimos desfrutar das riquezas de Deus, participamos do amor de Deus, da vida de Deus, da justiça, da santidade, também participamos das virtudes do Senhor Jesus como homem, né? Então estar em inimizade com Deus é perder tudo isso. Nós não podemos ficar em inimizade contra Deus. E qual que é a maneira de ficar em inimizade? É pendendo para a carne. É colocando nossa mente na carne. Isso é inimizade contra Deus. E aí o versículo 8, só para confirmar, né? Fora dessa comunhão, tudo é vazio e sem sentido, não é? A gente já experimentou isso. Não sei porque às vezes a gente teima em ficar longe de Deus. Versículo 8. Vamos ler juntos também? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse é um outro versículo que a gente tem que guardar no coração. O que adianta eu ficar na carne, teimar em ficar na carne, em até fazer coisa boa para Deus na minha carne, no meu esforço carnal? Não adianta nada. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós que temos uma vida, iniciamos uma história com Deus, uma vida com Deus, nós não podemos apreciar, gostar de ficar na carne. Nós temos que voltar sempre para o Espírito, colocar nossa mente sempre no Espírito, tá certo? Isso que é vida e paz. Se nós colocamos a mente na carne, estaremos na carne. Podemos agradar a Deus na carne? Não. E isso até mesmo é inimizade contra Deus. Então, esses versículos reforçam que Deus nos deu o Espírito para ser a nossa esfera de vida. Aonde que nós devemos viver? No Espírito. Senhor Jesus. Quem quer agradar a Deus aqui? Amém. Então, é bem simples, né? Como que é? É só voltar para o Espírito. É só não deixar a mente... A mente é terrível, não é? A mente não é terrível? A mente é terrível. A mente arranja problema onde não tem. Vocês já experimentaram isso? Na sua mente, na minha mente, parece que tem um monstro que faz as pessoas, ou que algumas pessoas falam algumas vezes, faz com que aquilo aumente de proporção, faz com que aquilo cresça e você começa a odiar a pessoa, odiar... Esses dias eu estava falando. Tudo bem aí? Tudo bem aí? Ah, tá. Mas vamos voltar para o Espírito. Deixa barata lá. Então, esses dias eu estava falando, às vezes a gente fala assim, descuidadamente, a gente fala, eu não gosto de quem, deixa eu dar um exemplo assim, que não vai ofender ninguém, né?
Como que eu poderia... Tá difícil. Mas vamos falar assim, eu não gosto de quem gosta do Palmeiras, quem torce para o Palmeiras, eu não gosto. Por quê? Você não gosta... Você pode não gostar do Palmeiras, né? Pode não gostar de torcer para o Palmeiras, mas não gostar da pessoa que torce para o Palmeiras não é ir longe demais? Não é verdade? Mas isso também... Agora, já aproveitando, isso também não acontece? Um não mata o outro por causa disso? Olha só onde que vai a mente. Olha como que é terrível. Então, são coisas absurdas que se a gente der vazão para a mente, vai longe. Você fica com problema com pessoas que às vezes não tem nada a ver. É tudo Satanás usando a sua mente para colocar, como a gente fala, minhoca na sua cabeça. Não é verdade? E às vezes você vai ver, tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com outra, não tem nada a ver. Olha, eu estava com problema com o Mateus, e não é nada disso. Então, irmãos, a gente precisa cuidar da nossa mente. Cuidar da nossa mente, tá? Eu vou passar para frente aqui, senão a gente vai ficar muito na mente. 9. Olha que versículo. Todos os versículos aqui são ricos demais, né? Vós, porém, vamos ler junto também. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós não estamos na carne porque nós estamos colocando a nossa mente no Espírito. Então onde nós estamos? Estamos no Espírito. E aqui fala uma coisa assim muito interessante. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Essa é uma declaração tremenda. O Espírito de Deus habita em nós. Mas aqui nesse mesmo versículo, vamos prestar atenção aqui. Não estáis na carne, mas no Espírito. Daí fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui fala Espírito, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Quantos Espíritos são? É apenas um. São vários títulos, mas é um único Espírito. Quantas pessoas habitam em nós? É uma pessoa só. Deus é único. O Espírito, você pode falar assim, Deus habita em mim. Está errado ou está certo? Desde que você se converteu, está certo. Cristo habita em mim. Está errado ou está certo? O Espírito habita em mim. Está errado ou está certo? Então são 3 que habitam em você? Não, é um só. Jesus habita em você. E a gente vai ver aqui várias designações, vários termos, né? Mas vários títulos são usados aqui, mas quantas pessoas habitam em nós? É uma só. É o que nós chamamos de Deus triuno. Triuno, 3, 1. É difícil falar, tá certo? Deus é Pai, Filho e Espírito, ok? Mas são 3 deuses? Não, é um único Deus. Aí você pode dizer, mas por que Deus é assim? Eu não vou responder para você. Será que eu consigo responder porque Deus é assim? Não, eu sou homem. Ele é Deus, por isso ele é assim. Né? Se ele fosse como nós, então ele não seria Deus. Ele seria um homem comum, tal. Mas Deus é Deus. Aleluia. E Deus é assim. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo e é o único Deus, é um Deus só.
Nós não podemos falar que são 3 deuses, porque aí seríamos triteístas, né? Tá certo? Então, é um assunto bastante difícil de abordar, mas que todo cristão deve apenas e simplesmente crer e receber. Amém. Deus é triuno. O que significa triuno? Tri é 3, uno é 1. Deus é 3 1. Tem outras maneiras de falar. Santíssima Trindade, tá certo. Trindade divina, tá certo. Deus, tem um outro termo também que é usado, Deus trino. Se tudo traz essa ideia de que é 3 1, tá tudo certo. Ok? Tudo traz essa ideia de que é 3 1. É 1, 3, tá tudo certo. Mas o que passar disso aí começa a complicar. Então, a gente está vendo até 1 João, que fala das heresias lá, mas não vamos entrar nesse assunto aí. Mas eu queria falar para vocês aqui, meus irmãos, que tem algo muito, muito, muito importante aqui. E eu acho que não dá para passar batido. Tem algo que fala nesse versículo aqui, que é algo que estava no coração de Deus desde o início da vida humana. Ele criou o homem para isso. E é algo que o inimigo de Deus talvez tenha pensado que acabou com isso. Acabou com a possibilidade de Deus realizar o que ele realizou. Mas Deus realizou. Amém. O que é isso? É essa frase aqui. O Espírito de Deus habita em vós. Amém. Amém. Eu vou repetir. O Espírito de Deus habita em vós. O homem, de acordo com a criação, o homem pode ter aí seus 6.000 anos de história da humanidade, mas desde o início Deus queria habitar no homem, certo? Por 4.000 anos, Deus não pôde habitar no homem. Todo esse livro, essa parte da Bíblia aqui, ó, Antigo Testamento, toda essa parte aqui, toda essa história aqui do Antigo Testamento, Deus estava preparando para chegar aqui, nessa parte aqui, o Novo Testamento. Mas nessa parte aqui, Deus não pôde entrar no homem. Deus teve comunhão com o homem? Sim, Deus teve. Deus teve comunhão com Moisés, teve comunhão com Davi, certo? Samuel dava a palavra para Samuel, Samuel transmitia a palavra de Deus, os profetas, etc, etc. Toda aquela... Mas habitar no homem, no Antigo Testamento, isso não poderia acontecer. Por quê? O homem ainda tinha um problema. E esse problema foi resolvido por meio da cruz de Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, Satanás, ele pensou, ai, frustrei os planos de Deus. Eu pergunto, os planos de Deus podem ser frustrados? Não. Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua maneira, e ele vai cumprir cabalmente o seu plano. O seu propósito, ele vai cumprir. Então, essa palavra, o Espírito de Deus habita em vós, é algo muito importante. É o que Deus realizou por meio de Jesus, por meio da vinda de Jesus. Deus se encarnou. Tudo isso para quê? Não é só para salvar do lago de fogo, não. Não é só isso, não. É para que Deus pudesse entrar em nós. Isso é algo tremendo, isso é algo que muda tudo. Ó Senhor Jesus. Se a gente pensar, Davi teve isso? Não. Samuel teve isso? Não. Adão, coitado, teve a oportunidade, mas não teve. Tá certo? Ninguém do Antigo Testamento teve
essa oportunidade, essa coisa tremenda de o Senhor vir habitar em nosso espírito. Nós temos. Aleluia. Por isso que o Senhor falou assim: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista era aquele que anunciou a vinda do Senhor, ele anunciou a vinda do Cordeiro de Deus, ele apontou, ele até mesmo batizou o Senhor Jesus, né? E esteve muito próximo do Senhor. Só que daí o Senhor fala uma coisa assim: mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. O que nos torna, nós estamos no reino dos céus, o que nos torna maior do que João Batista? O Espírito habita em nós. Amém. João Batista não teve isso. Ele foi decapitado. O que permite que o Espírito habite em nós? Toda a obra do que o Senhor Jesus fez. Então, no Novo Testamento, o Senhor faz uma obra tremenda e Ele vem habitar em nós. Amém. Eu não sei se vocês estão impressionados com isso, né? Mas esse é um fato. O Espírito de Deus habita em nós. E essa é a razão de nós estarmos aqui. E eu queria ler alguns versículos para vocês, para a gente talvez ficar mais impressionado com isso. Vamos lá. Zacarias 12:1. Antigo Testamento. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. É o penúltimo, Alessandro. Lá, perto de Mateus. Lá. É no Antigo Testamento, mas é perto de Mateus. 12:1. Não, para cá. Zacarias. Malaquias, é antes de Malaquias. É o livro antes de Malaquias. Não, isso. Um pouquinho antes só. É algumas páginas antes. 12:1. Bom. É. Eu vou desprezar, no caso agora, aqui a primeira frase, vamos ler a partir da segunda frase. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Veja, a criação de Deus, lá no começo da Bíblia fala assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então são itens básicos, importantes, fundamentais, não são? E aqui ele fala, estendeu o céu, fundou a terra e o que? Formou o espírito do homem dentro dele. O espírito na Bíblia de vocês deve estar com um E minúsculo. Por quê? É o órgão espírito, é o espírito humano. É esse recipiente que eu falei, que é preparado para receber Deus. Então, esse espírito humano é algo de suma importância para Deus. Porque Deus tem um propósito com o homem e por isso ele criou o homem com um espírito. Eclesiastes. Opa! Eclesiastes é antes de Cântico dos Cânticos, depois de Provérbios. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Antigo Testamento.
É mais para o meio da Bíblia lá. Lá perto do onde você estava, que era Jeremias. Depois de Jeremias. Aí tá onde aí? Salmo. É Salmo, Provérbios e Eclesiastes. É um livro, não é muito grande, tá? Salmos. Essa é a Bíblia igual a nossa? Então pode ser que... 907. Vê se corresponde. É isso? Ah, então tá. Então agora... Então é. Vamos lá. Eclesiastes 3:11. 908. 908, ó. É a mesma que a minha agora. Então vamos lá. Eclesiastes 3:11. Olha só. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Deus pôs a eternidade, Deus pôs a consciência, Deus pôs o anelo do homem pela eternidade, pelo que é eterno. Então, o que pode preencher o coração do homem é aquele que é eterno. Amém. Amém? Então, isso fez Deus, desde o começo, colocou a eternidade no coração do homem. Vamos lá para Gênesis. Gênesis está mais fácil, hein? Capítulo 2, versículo 7, página 4. Então agora eu vou falar a página, porque acho que todos têm a Bíblia igual, parece. Vamos lá. 2,7 fala assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui, Deus, quando criou o homem, ele formou o homem do pó da terra. O pó da terra fez a parte física do homem. E aí Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é o espírito do homem. Formou no homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos três partes aqui. A do pó da terra é o corpo. O fôlego de vida é o espírito humano. E a alma é uma parte também imaterial, que a gente não vê, mas é onde nós falamos mente, vontade e emoção. Ok? Então o homem tem quantas partes? Três partes. Deus mesmo soprou ali o fôlego de vida, o espírito no homem. Vamos lá para Provérbios 20 e 27. Provérbios 20 e 27, página 890. Podia ter usado esse expediente já anteriormente, né? Vamos lá. Provérbios 20 e 27. Olha o que fala aqui. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Tá. Veja esse termo. O espírito do homem. Essa palavra espírito é a mesma de fôlego, lá de Gênesis 2:7. Ok? Eu estou falando no original. É a mesma palavra. Jó. Jó é antes de Salmo. Jó 32:8. Página 729. Ok? Página 729, 32:8. Livro de Jó. Na verdade, há um espírito no homem,
e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Ok? Há um espírito no homem. Espírito com letra minúscula é o espírito do homem. Ainda em Jó, capítulo 12, versículo 10, página 706. Olha que interessante que fala aqui. Na sua mão, na mão de Deus, está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Aqui dá para entender o seguinte: a alma de todo ser vivente. O animal é um ser vivente, certo? Tem alma, tem alma. Tem alma de animal. O cachorro tem alma de cachorro. Quando o dono chega em casa, o rabinho faz assim, quer dizer que ele está contente. Não é isso? E outras coisinhas mais que ele faz, né? Mas ele tem espírito? Não. E aí faz uma diferença, então. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Então, com relação ao espírito, só fala do homem, do gênero humano. Então, animal tem corpo e alma, mas não tem corpo, alma e espírito. Você e eu temos corpo, alma e espírito. Amém. Graças a Deus, né? Vamos lá. Agora vamos pular lá para o Novo Testamento. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 14. Estamos citando só alguns versículos aqui para a gente. João 14, então é a página 1413. João 14, 16. Acompanhem, por favor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, outro Consolador. Quem era o Consolador? No caso, era o Senhor Jesus, que estava com os discípulos ali. Tá. Matou. É alma de barata que ela tem. Quer ficar zanzando por aí. Né? Bom, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o Consolador, que essa palavra é aquele que está junto, aquele que é o ajudador, é o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, em carne, ele não poderia estar em todo lugar e para sempre junto com os discípulos. Tá certo? Agora o 17 fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito da verdade, o mundo não pode receber porque não conhece, vocês conhecem. Quem que é o Espírito da verdade? Por enquanto era o próprio Senhor Jesus ali em carne. Porque ele habita convosco. Ele estava junto com eles. E ele estará em vós. Aleluia. Esse é o segredo. Então, o outro Consolador é o próprio Senhor Jesus, que passou pela morte e ressurreição e veio habitar em nós como o Espírito. Aleluia. Por isso, no 18 ele fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Muito bem. Capítulo 17, versículo 26. João 17, 26, página 1418.
Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Esse é o Senhor Jesus falando com o Pai, né? Uma oração. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. E o final aqui, vamos falar junto? E eu neles esteja. Amém. E eu neles esteja. Isso aconteceu no Antigo Testamento? Não. Mas isso é que estava prestes a acontecer aqui quando o Senhor fez essa oração. E no final de João, capítulo 20, versículo 21 e 22, página 1423. E havendo dito isto, soprou sobre eles. Olha aqui. Não, 21, né? Vamos começar no 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O primeiro sopro foi quando? Lá em Gênesis. Soprou o espírito humano. E agora esse sopro traz o quê? O Espírito Santo. Soprou sobre eles e falou: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Coríntios? 1 Coríntios 6, 17, página 1505. Esse versículo também você precisa guardar no seu coração. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então Deus criou o homem com um espírito. Ok? Espírito humano. O homem pecou no jardim do Éden, não pôde receber o Senhor, não comeu da árvore da vida. Se ele comesse da árvore da vida, o que ia acontecer? Ia receber Deus no seu espírito. Mas ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o pecado entrou, ficou um tempo, 4.000 anos lá, até que veio Jesus, resolveu o problema das exigências de Deus, e agora a porta foi aberta. E agora o Espírito entra no homem, e esses dois espíritos, o Espírito humano e o Espírito de Deus, já não são mais dois, são? Pois aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Então o que você tem no seu Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, Jesus. Aleluia! O Senhor, Deus, é um Espírito com ele. Tá bom, eu vou parar por aqui, tá? Então, tudo isso nós lemos só porque aqui tem um termo muito rico, muito elevado, que é o Espírito de Deus habita em vós. Isso é algo muito grande. O Espírito de Deus habita em você. Você crê no Senhor? Amém. Então eu vou falar. O Espírito de Deus habita em você. Quanto tempo demorou para isso acontecer? 4.000 anos. Para que o homem pudesse receber o Espírito de Deus. Mas recebe. Hoje você recebe. Hoje nós recebemos. Amém? Amém. Tudo certo? Amém. Então vou parar por aqui. Jesus é o Senhor. Amém. Semana que vem a gente continua no Romanos 8, versículo 9. Amém. Amém.